Professor, Oi, você sempre disponibiliza os seus slides antes das aulas? com toda certeza. Tá bom, obrigada. Eu gosto de disponibilizar antes, porque quem gosta de imprimir, né, já imprime, já faz a anotação no próprio slide, aí, enfim, é bom que seja antes, né? Outra coisa que eu quero perguntar, vocês já tiveram o tutorial de ciclo menstrual ou não? A gente vai ter agora, segunda-feira. Vai fechar agora. Sim, tivemos sim. Já tivemos de ciclo menstrual. Agora é contracepção no próximo. Ah, é, tá certo. Me enganei. Então, não abriu ainda? Já abriu? Já teve. Tá. Eu sempre gosto da aula depois do tutorial, porque aí vocês já estudaram e aproveitam melhor a aula. Mas se não foi, não tem problema. Comecemos. Vou compartilhar aqui para a gente começar. Cadê a aula? Nossa, tanta coisa tem aberta aqui no meu... Aqui. Então, o ciclo menstrual, né, gente? Eu já falei para vocês, não é o termo mais adequado. Mas como todo mundo chama, até os livros também, eu coloquei. Mas o termo adequado é ciclo sexual mensal feminino ou da mulher. Onde vocês vão ler isso? Esse conteúdo, ele está bem explicado, bem didático no próprio Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Pode ser o 12ª, pode ser até o 11ª edição. Né? Eu tenho todos ali, depois eu mostro a capa para vocês. O 11ª edição não está muito diferente, o 12ª edição e o 13ª edição, que é o mais recente também, que a versão que eu tenho aqui, eu tenho todas, na verdade. Mas a que eu uso é a 13ª, então muda só as figuras, o texto basicamente o mesmo. Então dá para ler em qualquer uma das três. Na biblioteca virtual, aquela que vocês entram pelo painel, que vocês já devem saber, eu acho, tem lá na biblioteca, aquela nossa biblioteca, ou minha biblioteca, que vocês acessam pelo painel, tem o 13ª edição. O Tratado do Guyton, 13ª edição, tá excelente. Um outro livro que também tem lá é esse Fisiologia do Berne. Eu gosto muito desse livro. Ele tem algumas coisas diferentes do Guyton, até um pouquinho mais atualizadas, umas figuras diferentes, que eu até coloquei aí no slide também, figura desse livro. Então, esses dois livros são mais do que suficientes para vocês lerem para esse conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa saber, eu acredito que vocês já saibam o significado, ou pelo menos tenham uma ideia muito forte do que é esse termo em inglês, mas que a gente usa no nosso dia a dia, na área médica, na área da saúde, ou pelo menos na fisiologia humana, que é esse termo feedback. Para isso, eu gostaria que vocês, para a gente falar a mesma língua, eu vou mudar aqui a câmera para outra câmera, para a gente explicar aqui direitinho o que é, ter uma ideia do que é o feedback. Feedback, pessoal, se traduzindo, né, seria uma resposta, ou na verdade eu gosto dessa tradução assim, é uma retroalimentação. Né? Um tecido ou um órgão manda um sinal para um outro tecido ou um outro órgão, e esse sinal é para estimular aquele outro tecido ou inibir aquele outro tecido. Então, um exemplozinho bem simples eu vou usar aqui com vocês, ó, no nosso dia a dia, que acontece várias vezes durante o dia com a nossa própria alimentação. Então, veja, nós temos no pâncreas 4 tipos de célula. Na verdade, já descobriram até um 5º tipo de célula no pâncreas. Aliás, tem muito mais, né? Eu estou me referindo só ao pâncreas endócrino. Então, o pâncreas é uma glândula mista. Então, o pâncreas exócrino, que sintetiza e libera as enzimas digestivas, né? Então, para quebrar
gordura, proteína e carboidratos, né? As enzimas que digerem isso, as principais são pancreáticas, mas são pancreáticas exócrinas. E tem também o pâncreas endócrino, que é o que produz insulina, glucagon, somatostatina e o peptídeo pancreático, alguma coisa. Aí já descobriram um quinto tipo de célula que produz outro negocinho lá, que eu não estou lembrando agora. Então, mas assim, basicamente tem 4 tipos de células. O pâncreas endócrino, as ilhotas pancreáticas, que antigamente chamavam ilhotas de Langerhans. Os 2 principais tipos de células são as células beta, que produzem insulina, e as células alfa, que produzem glucagon. Então vamos ver como é que funciona isso ao longo de um dia. Então, ó, eu almocei tem mais ou menos 1 hora. Purei de batata. E agora, essa 1 hora depois da ele está sendo quebrado, né, pelas enzimas lá no trato gastrointestinal e está sendo absorvido carboidrato. Então, o meu nível de glicose, que eu chamo de glicemia, está subindo no sangue, porque a glicose, ou açúcares de forma geral, carboidratos de forma geral, está sendo... o que é que vocês estão falando ali no chat? Mas o som funciona bem. Acho que a internet às vezes oscila aí na rede, mas o som é bom, né? Vocês estão ouvindo? Todo mundo está ouvindo bem? Sim, professor. Ok. Então, continuemos. Só para a gente ter ideia do que é o feedback. Então, o carboidrato está lá aumentando no sangue, porque eu estou absorvendo no trato gastrointestinal. Então, está acontecendo o quê? Hiperglicemia. A hiperglicemia, ou seja, o nível de glicose no sangue, leva a 2 tipos de feedback no pâncreas. Primeiro, a hiperglicemia faz um feedback positivo, olha a palavra que eu estou usando, feedback positivo, então eu estou estimulando, aumentando, levando a produção maior do outro tecido, então feedback positivo das células beta, para produzir e liberar insulina, e um feedback negativo sobre as células alfa, que é para diminuir a produção ou cessar a liberação de glucagon. Então, a glicemia aumentada, né, a hiperglicemia, provoca 2 tipos de sinais. Um positivo, um feedback positivo, um feedback negativo em células diferentes do pâncreas. Já o contrário, se eu estivesse no jejum prolongado, se eu estivesse fazendo aquela dieta aí que muita gente faz, de jejum intermitente, tivesse comido ontem, 8 horas da noite, tivesse até agora sem comer nada, jejum muito prolongado. Como é que está a glicose no meu sangue? Baixa, porque eu estou só usando a glicose sem repor. Então a hipoglicemia causar o quê? Um feedback negativo sobre a insulina, sobre a célula beta, e um feedback positivo sobre as células alfa, o glucagon. Então, quando eu falo assim, um feedback negativo, eu estou diminuindo, diminuindo a produção daquele outro tecido. O feedback positivo, eu estou aumentando, estou estimulando a produção ou a atividade daquele outro tecido, ok? Vamos voltar ali para o slide. Deixa eu mudar a câmera. Voltemos para o slide. Hoje eu vou lá no quadro várias vezes, que eu adoro um quadro, né? Então, gente, quando a gente está falando de controle de alguma atividade que não depende da nossa vontade, como, por exemplo, controle da temperatura, batimentos cardíacos, pressão arterial, funcionamento do trato gastrointestinal, enfim,
as nossas atividades orgânicas, que eu não preciso ter consciência que está acontecendo, a grande maioria delas tem o seu controle fortemente influenciado por essa estrutura do encéfalo, do sistema nervoso que a gente chama de hipotálamo. Esse hipotálamo, ele está localizado na base dos dois hemisférios cerebrais. Os hemisférios cerebrais a gente chama de telencéfalo, e o hipotálamo está no meio entre os dois, que a gente chama de diencéfalo. Então, ela está no diencéfalo, e essa estrutura, que é bem pequena, está influenciando, ou pelo menos controlando, todas as nossas atividades ditas autônomas, né, que não precisam da nossa vontade. E o ciclo sexual feminino é um deles, né? Tem uma forte relação com a hipófise, inclusive a hipófise, a glândula hipófise, está muito próxima do hipotálamo, e aí elas têm uma relação bem próxima de funcionamento. Então está aqui um cérebro, né, uma vista lateral do encéfalo, aqui uma vista anterior. Então eu vou pegar esse cérebro e vou cortar aqui, ó. Como é o nome desse corte aqui? Corte sagital mediano, eu acho. Chama assim lá o povo da anatomia. Então, estou mostrando aqui, ó. Eu cortei aqui e eu estou mostrando essa face assim de lado, ó, aqui. Então, tá ali, ó, o hemisfério, que é o telencéfalo, e aqui está o diencéfalo. Tudo isso aqui é o diencéfalo. E isso amarelinho aqui, ó, que não é maior do que a minha unha, a unha do dedo indicador, é o hipotálamo. E é essa estrutura pequena que tem uma importância extraordinária na manutenção da vida, né? Na manutenção do nosso organismo funcionando normal. Eu peguei isso aqui e aumentei aqui, ó. Aqui está o hipotálamo. Veja que tem uns coloridinhos que são separados, porque o hipotálamo ele tem núcleos. Cada núcleo desse, núcleo paraventricular, núcleo esse, núcleo aquele, núcleo supraóptico, pré-óptico, ventro medial, ventro lateral, eles têm um tipo de função específica. Uma para controlar a fome, um para controlar batimento cardíaco, um para controlar temperatura corporal, outro para controlar a osmolaridade do sangue. O nosso aqui hoje, importante, é esse aqui, ó, o núcleo arqueado. Ele é bem inferior e ele tem importância para o nosso ciclo sexual, porque é aqui que é produzido o hormônio liberador das gonadotrofinas que ocorre aqui na hipófise anterior. Então, eu já tenho aqui, enquanto eu ganho um tempinho de 2 minutos para vocês responderem, enquanto eu fazer outro desenho ali no quadro, vocês vão responder um pequeno questionário que eu preparei para vocês. Duas perguntinhas muito simples. É só mesmo para eu ganhar um tempinho e vocês não cochilarem aí. Não pegar no sono depois do almoço, dar um sono danado, né? Aí vocês vão responder essas duas perguntas online aqui agora. Vocês vão clicar neste link que eu vou colocar aqui no chat. E vão responder, eu vou dar 1 minuto para vocês responderem. Clica nesse link e responde. 1 minuto.
Vocês já gostam de escrever no chat, né? Ok. Vamos ver as respostas de vocês. Não tem identificação, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês as porcentagens de resposta de vocês, mais da turma, quem respondeu. Vamos abrir... Não, não é esse aqui, não. É esse aqui. 86 respondentes. Muito bem. Então, está aqui as respostas de vocês. Obviamente que eram questões muito simples, né? Era só para eu ganhar um tempinho de desenhar ali no quadro. Sabemos que o período entre o início de uma menstruação e o início da outra é chamado de ciclo menstrual. Esse ciclo é controlado pelo aumento e diminuição de alguns hormônios. Marca alternativa em que aparecem hormônios hipofisários relacionados ao ciclo menstrual. Quais são eles? Com certeza, a letra A, a primeira opção. Quase 90% de vocês votaram nele, é o FSH, o LH. Com o aumento da idade, os hormônios sexuais femininos tendem a diminuir sua produção, normalmente a partir dos 50 anos. Os ciclos menstruais começam a apresentar irregularidades até desaparecerem por completo. E essa fase é chamada de menopausa. Quase 100% aí de vocês acertaram essa questão. Também muito simples. Agora eu quero que vocês prestem atenção ali na outra câmera. Espera aí, deixa eu mudar a câmera. Pessoal, olha para cá. Então, como eu falei ali antes, né, existe uma relação íntima no controle entre no controle do ciclo sexual, entre o hipotálamo e a hipófise, porque é a hipófise que fabrica, né, sintetiza o FSH e o LH, que vocês até responderam ali a questão agora, quase 90% de vocês acertaram aquela primeira questão ali daquele mini questionário. Então, aqui está o hipotálamo, né, aquela partezinha que é meio afunilado no diencéfalo. Ali existe aquele núcleo, que é um núcleo mais ou menos assim, que é chamado núcleo arqueado, que é um agrupamento de neurônios, né, que tem a mesma função. Qual é a função? São neurônios que, vou fazer um desenho de um aqui bem grande, são neurônios que sintetizam um pequeno peptídeo, tem 10 aminoácidos, esse pequeno peptídeo, se chama hormônio liberador das gonadotrofinas. A sigla dele em inglês é GNRH. Hormônio liberador das gonadotrofinas. Então, esse neurônio do núcleo arqueado, né, os neurônios são vários, sintetizam esse decapeptídeo, são 10 aminoácidos, pequenininho. E simplesmente, ó, o terminal axônico desse neurônio é aqui, ó, nessa região infundibular do hipotálamo. Libera ali o GNRH. Bem aqui, ó, nessa região mais inferior do hipotálamo. Cai ali. O que acontece? Esse GNRH, ele vai atuar em um tipo de célula que tem aqui na hipófise anterior. Aqui é posterior, aqui é atrás e aqui é anterior. A hipófise anterior tem 6 grupos de células. Eu desenhei só 5, mas tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de célula. 6 grupos de células na hipófise anterior. Estão descobrindo aí um 7º grupo, mas por enquanto só 6. Um desses grupos que eu desenhei em verde são os chamados gonadotrófos, ou células produtoras das gonadotrofinas, FSH e LH. Então, um daqueles 6 grupos de células da hipófise anterior respondem, são sensíveis ao GNRH produzido pelos neurônios do núcleo arqueado hipotalâmico. Só que o núcleo arqueado hipotalâmico
né, os neurônios, o núcleo, libera o GNRH aqui. E a célula está lá embaixo, ó, na hipófise anterior. Como é que faz? O engenheiro celestial já percebeu que ia dar problema. Esse GNRH ia se perder antes de chegar lá na hipófise anterior. Foi o que ele fez. Ele já fez uma circulação sanguínea especial que interliga diretamente o hipotálamo à hipófise anterior. Que são esses vasos sanguíneos aqui, ó, que a gente chama de sistema porta, hipotalâmico e hipofisário. São vasos sanguíneos pequenininhos que interligam o finalzinho do hipotálamo diretamente à hipófise anterior. Então, tudo que for liberado aqui, incluindo o GNRH, cai direto aqui na hipófise anterior. Mas o GNRH só atua naquele tipo de célula, porque só elas têm o receptor, uma proteína de membrana, que é sensível ao GNRH. Uma vez que o GNRH se ligue nessa proteína, dessas células, aí sim, os gonadotrofos, né, aquelas células ali em verde, começam a produção e liberação do FSH e do LH, que é o que eu vou explicar agora na sequência ali nos slides. Vou voltar para lá. Vamos correr, senão eu fico falando demais, explicando demais, desenhando demais, acaba que a aula atrasa. E o Zé Marcelo me mata, que toda vez eu atraso minhas aulas e não consigo terminar. Mas essa eu vou terminar, pode ter certeza. Deixa eu compartilhar. Vou só repetir rapidinho o que eu acabei de explicar ali, para não ficar dúvida. Está aqui, ó. Exatamente o que eu expliquei. Olha aqui que bonitinho. O sistema porta, hipotalâmico profisário. Esses vasos azuis. Estão vendo aqui, ó? É uma malha de pequenos vasos sanguíneos azuis aqui, que interligam exatamente o infundíbulo, essa região infundibular do hipotálamo, diretamente à hipófise anterior. Então, tudo que for liberado aqui, ó, nessa região, por todos aqueles núcleos hipotalâmicos, cai direto na hipófise anterior. E esse é o caso de quem? Do GNRH, que vai estimular a liberação do FSH e do LH, que vai atuar onde? No homem, no testículo, e na mulher, no ovário. Quem estimula, né? Quem estimula ou inibe o hipotálamo a liberar o GNRH? Tudo que está em vermelho aqui inibe. Tudo que está em verdinho estimula. Então, vamos ver, ó. A dopamina, que é um neurotransmissor muito disseminado no cérebro, é um dos que inibe. A serotonina e a endorfina, que não é menor quantidade, mas ele também inibe. Então, a dopamina, principalmente, ele está envolvido aí com aquela inibição que ocorre na primeira infância. Lembra que a menina não menstrua, né? O menino também não tem desenvolvimento sexual ou dos órgãos sexuais até na puberdade. A menina também é justamente a inibição pela dopamina lá do núcleo arqueado. Serotonina um pouco. A noradrenalina, que é um outro neurotransmissor, também muito presente no encéfalo, estimula. E feromônios. No ser humano, o feromônio não tem tanto poder, né? Nos outros mamíferos tem muito estímulo, né? Porque os outros animais liberam feromônio, e aí por isso que o cão vive cheirando lá aquela partezinha mais posterior dos outros para saber como é que tá os feromônios. E o boi na vaca, enfim, todos os mamíferos dão aquela cheiradinha lá para saber exatamente como está o nível de feromônios. O nosso feromônio é liberado aqui do lado do nariz, mas a gente não tem olfato tão desenvolvido para perceber isso. O ciclo claro-escuro também
inibe, por exemplo, mas que é a liberação da melatonina. Mas isso aqui só é muito evidente para os animais que hibernam. Tipo aqueles ursos lá que hibernam, passa 3, 4 meses hibernando, eles interrompem o ciclo sexual deles porque a melatonina interrompe, inibe. Tá? Então, é dessa forma que o hipotálamo consegue controlar a liberação do GNRH. E, por sua vez, o FSH, o LH. Agora, se são neurônios, né, como eu falei para vocês, são o núcleo arqueado aqui, ó. Núcleo arqueado são um agrupamento de neurônios. Se é neurônio, tem atividade elétrica, porque neurônio, gente, é igual uma tomada que a gente liga a TV, que a gente liga um aparelho elétrico. Tem energia, tem potencial elétrico. Vocês vão estudar isso comigo lá no segundo período. A gente vai estudar neurônio igual como se fosse um eletricista, falando de voltagem, de amperagem, igualzinho. Se vocês vierem fazer medicina para fugir de física, de matemática, de fórmula, de gráfico, é raro, né? Pode dar tempo de trancar a matrícula ainda e fazer outra coisa, porque é pura matemática, é pura física, e a gente vai estudar tudo isso a partir do próximo semestre já. Comigo já. Fórmulas, enfim. Na segunda prova do segundo bimestre, do segundo período, vocês usam até calculadora para fazer a prova. Enfim, não quero assustar vocês não, mas é a realidade. Aqui, ó, está atividade elétrica. Isso aqui é voltagem, milivolts, né? Milivolts, não é volt, porque na tomada tem 110 volts. Aqui é 100 milivolts, né? Que é dividir por 1000. Pega 1 volt da tomada e divide por 1000. É bem pouquinho, mas existe. Dá para a gente medir com um voltímetro. Então, veja, olha os neurônios do núcleo arqueado. Quando eles aumentam a sua atividade elétrica, ó, eles aumentaram aqui, passaram aí em torno de 10 a 15 minutos com a atividade elétrica aumentada. Ao mesmo tempo, olha a liberação de LH, ó, do LH. Aumenta quase que ao mesmo tempo. Ou seja, temporalmente falando, há uma relação quase que instantânea. Aumentou a atividade elétrica dos neurônios do núcleo arqueado, ou seja, se ele está com a atividade elétrica aumentada, é porque ele está liberando muito GNRH, que por sua vez está estimulando as células da hipófise anterior a liberar o FSH, o LH. Aqui só tem um LH, mas o FSH estaria aqui também num gráfico parecido com esse. Então, aumentou a atividade elétrica do neurônio, aumenta a liberação do LH. Diminuiu a atividade elétrica do neurônio, diminuiu a liberação de LH. Voltou a aumentar a atividade elétrica do neurônio, volta a aumentar a liberação de LH. Diminuiu, diminui. Aumenta, aumenta. Diminui, diminui. E assim vai. Então, veja que são ciclos. Um ciclo a cada 1h30, a cada 90 minutos, ou a cada 90 minutos, acontece um ciclo de atividade elétrica e, portanto, a cada 90 minutos vai ocorrer um ciclo de liberação do LH e também do FSH, se tivesse aqui nesse gráfico. Então, há uma relação temporal completamente interligada aí entre a atividade elétrica dos neurônios do núcleo arqueado com a liberação do FSH e do LH. E aí, qual é a ação do GNRH? Eu já até falei ali quando eu estava em pé no quadro, que o GNRH se liga no receptor da membrana da célula do gonadotrofo, que é lá na hipófise anterior, e aí ele estimula um segundo mensageiro, que é essa enzima aqui, a calcicalmodulina. Essa calcicalmodulina, ela ativada, ela funciona como se fosse o segundo mensageiro dentro da célula, e aí ela promove, através de uma série de reações químicas dentro da célula do gonadotrofo, transcrição gênica. Transcrição gênica, vocês sabem o que é. Vocês, lá no pré-vestibular, vocês estudaram o que é transcrição gênica. Transcrição gênica é o quê? É pegar um trecho do DNA
transcrevê-lo para um RNA mensageiro, que vai sair do núcleo, vai lá fora, no retículo endoplasmático rugoso, e o ribossomo vai produzir uma proteína, uma enzima, ou seja, uma molécula proteica, que no caso vai ser quem a molécula proteica? O FSH ou o LH. Então é uma síntese proteica clássica. Qualquer síntese proteica vai sempre obedecer esse tipo de, ou parecido, de estímulo. E aí, esse FSH e esse LH, uma vez liberado, cai na corrente sanguínea, lá na hipófise anterior, cai na corrente sanguínea e ele fica livre na corrente sanguínea. Mas ele vai atuar onde? Onde tiver receptores para o FSH e para o LH. E qual órgão que vai ter receptor para o FSH e para o LH? Os ovários, no caso da mulher, e os testículos, no caso do homem. Aqui nós estamos falando da mulher, então nós vamos ter o quê? Os folículos, que têm receptores para o FSH e para o LH. Então, desde a vida intrauterina, desde quando nós éramos um embriãozinho, as meninas eram um embriãozinho, já existia lá o folículo primordial, que estava lá, quiescente. Eles, à medida que a menina foi entrando na puberdade, foi aumentando a produção de FSH, alguns desses folículos foram crescendo, e eles se transformaram em folículos antrais. Pré-antral primeiro, depois folículo antral. Eu vou mostrar a figura depois. Aqui já tenho folículo pré-antral. Essas células aqui, ó, da granulosa, elas possuem muito receptores do FSH. Quando o FSH é liberado, se liga nesses receptores, essas células da granulosa, são essas células aqui, começam a produzir mais e mais um líquido. Esse líquido tem muito estrogênio, principalmente, mas líquido de certa forma, plasmático, um líquido plasmático. Esse líquido vai se acumulando dentro do próprio folículo. Se acumula tanto que forma como se fosse cavernas, que a gente chama de antros. Né? Antro. Começa a aparecer aqui, ó, esses antros. E aí a gente chama aqui pré-antral e aqui já de folículo antral. Porque ele tem um antro, de tanto líquido que tem, ele cresceu tanto, ficou com um antro cheio de líquido dentro, uma caverna cheia de líquido dentro dele, que a gente chama de antro. E aí, nesse estágio de desenvolvimento, de 8 a 16, 8 a 18, alguns livros chamam de 6 a 12, outros autores chamam de 8 a 16, folículos começam a crescer e ficar aqui mais ou menos nessa fase. Folículo pré-antral, que é o folículo, vai até na fase antral, mais ou menos. Desses 12, desses 16 que começam a crescer, um deles vai crescer um pouquinho a mais do que os outros. Aí ele vai se tornar um folículo dominante. Eu vou explicar por que ele se torna dominante. Eu vou escrever ali no quadro por que ele se torna dominante. Esse dominante vai continuar crescendo e os outros vão involuir, eles vão degenerar e vão se tornar atrésicos. Eles vão sofrer atresia, que é involução. Esse que cresceu, né, que é o dominante, vai ser ovulado, aqui como está nessa figura, e o restante das células da granulosa que ficam se transformam, ficam amareladas, que é o processo de luteinização. Luteinizar significa amarelar. Por que ela fica amarela? Porque ela fica cheia de colesterol, cheia de gordura, de lipídio, que é o corpo lúteo, e os folículos atrésicos, que é o que aqueles 12 outros, ou seja, que tinha 12, os 11 que não cresceram ficam atrésicos. Então, ó, a mulher, ó, a menina, antes da menarca, ela tinha 300 mil folículos. Desses 300 mil, apenas 30 mil vão crescer e se tornar folículos primordiais. Desses 30 mil, apenas 450 vão se tornar dominantes a ponto de ser ovulados durante a vida sexual, a vida
sexualmente ativa da mulher, que vai ali dos 13 até os 48 anos, 50 anos. Os outros vão sofrer atresia e desses 30 mil, como eu falei, apenas 450 vão ser realmente utilizados, vão ser ovulados. Os outros todos vão ser atresiados. Né? Então, assim, aquele monte de folículos, só 450 a 500 é que vão ser realmente utilizados. Professor, Oi? posso tirar uma dúvida? Sim. Folículo de Graafi, ele se encaixaria em qual folículo no slide sem ser o anterior ou outro? Esse aqui? Isso. É esse aqui. É o que já está prestes a ser ovulado. Até onde eu saiba. Entendi. Está Tá prestes bom. a ser ovulado. Obrigada. Mas tira essa dúvida com a professora Sara. Ela vai dar aula para vocês ainda, eu acho, de histologia de ovário. Ela sabe explicar direitinho, porque no livro de histologia explica isso bem direitinho. Mas até onde eu me lembre, é esse aqui, pré-ovulatório. Então, ó, olha o antro crescendo. O antro, que é aquele caverna cheia de líquido, cresce, 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 a ponto de ficar tudo isso aqui cheio de líquido. E esse líquido contém uma quantidade enorme de estrogênio. E o folículo mesmo está bem pequenininho aqui, ó, com a coroa radiada, só esperando para ser expulso no ovário no período da ovulação. E aí, gente, o que eu tenho que explicar é por que daqueles 12 que foram recrutados, por que só um vai crescer? Como é que é escolhido isso? Qual é a forma de se escolher daqueles 12 ou 15, sei lá quantos foram que começaram a crescer, a partir do estímulo do FSH, principalmente do FSH, por que um foi para frente e os outros não? Por que um se tornou dominante e os outros não? Aí eu vou colocar mais uma questãozinha para vocês responderem, enquanto eu vou fazer um novo desenho ali. Que horas são? 2h30. Temos tempo. Deixa eu copiar o link. Por que vocês estão mexendo com o psicológico de quê, gente? Clique nesse link aí e vão respondendo.
Vamos compartilhar as respostas. Esse também é facinho, né? A menstruação é um evento comum que se inicia na vida da mulher por volta dos 12 anos de idade. A primeira menstruação, que representa o início da capacidade de geração de uma nova vida, é denominada de menarca. Exatamente. Quantos por cento? 88% acertou. Denomina-se de ciclo menstrual o intervalo entre uma menstruação e outra. Nesse intervalo de tempo, vários processos ocorrem, como o aumento da espessura do endométrio e a ovulação. A ovulação, que ocorre por volta do 14º dia, acontece como consequência do aumento dos hormônios LH e FSH. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Então, aqui confundi um pouco, né? LH e FSH. Tá? Mas daqui a pouco a gente vai explicar, vai chegar nessa fase. Então, agora. Ok, William, sem problema. Até porque não está aparecendo o nome de vocês aqui. Nem quantos alunos tem na... Eu vou mudar a câmera de novo, hein, gente? Eu acho que tem 115 alunos na sala, professor. Ah, ótimo, sala cheia, então. Meu Bob tá alto hoje. Olha para cá. Desenhozinho bem simples, só para a gente entender. Aqui eu tenho 8 folículos que foram recrutados no ovário no ciclo deste mês de uma menina aí. Não pense que é uma menina aí da sala. Falando nisso, vocês cuidarem, porque todo primeiro período, quando muda para o segundo período, uma menina engravida. Depois você escolhe quem é que vai ser a vítima aí. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folículos. A gente sabe que no início, eu vou mostrar para vocês o gráfico daqui a pouco, o gráfico bonitinho, não é feio igual aquele ali não. No início do ciclo, o FSH sempre começa mais alto, ou seja, o FSH, o próprio nome dele já está dizendo o que é que ele faz. Hormônio folículo estimulante. Então, ele está estimulando folículos, e aí ele recruta, ele estimula. Nesse caso aqui, foram 8 folículos. 8 folículos. Os folículos respondem ao FSH porque eles têm receptores, receptores onde o FSH se liga. Que eu desenhei aqui como esses pontinhos em roxinho, lilazinho, os receptores de FSH. Então, o FSH começa a estimular. E os folículos começam a produzir aquele líquido, aquele líquido antral. Aquele líquido tem uma quantidade estratosférica de estrogênio. Então, o estrogênio começou baixo, agora começa a aumentar, porque tem a produção de estrogênio muito grande, porque os folículos é quem produzem esse estrogênio. Só que o estrogênio, a princípio, faz um feedback, olha lá, o feedback negativo sobre a hipófise anterior. E o FSH começa a cair, porque o estrogênio inibe, né? Feedback negativo. Então, olha para cá. Se o FSH começa a cair, o que é que acontece? A maioria desses folículos são, entre aspas, FSH dependente. Eles dependem do FSH para continuar a sua vida, a sua produção, o seu crescimento. Se o FSH agora está caindo, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão decair, né? Vão decrescer. Mas existe um deles que vai, a despeito do FSH cair, ele ainda vai continuar crescendo. Qual é daqueles ali que vocês acham? Que número? É o número 6. Por quê? Porque ele tem maior número de
receptores do FSH. Então, ele é quem aproveita melhor, mesmo a quantidade menor de FSH. Então, essa é a forma de selecionar um único folículo. Qual é a forma? Aquele que tiver maior número, maior densidade de receptores de FSH é quem vai ser selecionado, é quem vai ser premiado a continuar crescendo e depois ovular. Todos os outros que têm menor número de receptores não vão aguentar agora uma menor produção, uma menor liberação de FSH, e eles vão involuir, vão ficar atrésicos. Só aquele que tem mais receptores é que continua a crescer. Então, essa é a forma de selecionar apenas um folículo. Ok? Vamos voltar para cá. Voltemos para a câmera daqui. Tá aqui o gráfico. Como eu falei para vocês, ó, no início do ciclo, o FSH ele já começa alto. E é ele que recruta aqueles 12, aqueles 8, 10 folículos. Mas, ó, o estrogênio, ó, o estradiol, que é o principal metabólito ativo do estrogênio, começa a crescer, porque os folículos estão produzindo estrogênio. E aí, o estrogênio crescendo, o FSH vai caindo. E aí, essa queda vai exatamente selecionar aquele que tem o maior número de receptores de FSH. Gente, isso aqui é o gráficozinho mais simples. Quando eu era aluno, igual vocês estão assim, no primeiro e segundo período, lá na Universidade Estadual da Paraíba, que eu sou paraibano, né? Formei lá. Só tinha esses 4 hormônios do ciclo sexual. O gaito daquela época, aquele verdinho ali, ó. O verdinho ali era o gaito da minha época, o gaito da época, era a 8ª edição. Só tinha esses 4 hormônios. Era facílimo de explicar o ciclo menstrual. Hoje em dia são 11 hormônios, tá? Bem mais complexo. Mas nós vamos explicar direitinho, com calma, vocês vão entender. Olha para cá. Aqui eu acrescentei mais alguns hormônios, só para a gente ir abrindo a mente para esses novos hormônios. Então, eu coloquei hipotálamo, hipófise, gônada, no caso aqui, o ovário. Então, veja. Hipotálamo libera quem? GNRH, que, ó, verdinho estimula, feedback positivo. Vermelho inibe, feedback negativo. Então, o hipotálamo faz o feedback positivo para o hipófise anterior, né, o GNRH, quem faz isso, que, por sua vez, estimula, né, ele produz e libera o FSH e o LH, que, por sua vez, estimula, é verdinho, né, feedback positivo, o ovário a produzir quem? O hormônio sexual, no caso da mulher, é o estradiol, o metabólito ativo principal do estrogênio, e também a progesterona em menor número. Aí a progesterona, ó, faz feedback negativo sobre a hipófise e sobre o próprio hipotálamo. Mas ele também produz a ativina, que faz feedback positivo sobre a hipófise. E libera a inibina, que faz feedback negativo sobre a hipófise. E o hipotálamo. Libera a folistatina, que faz feedback negativo sobre a hipófise, mas não mexe com o hipotálamo. Essa inibina, depois foi descoberto que ela não é só um tipo, ela tem 2 tipos, a A e a B. Então o negócio foi ficando mais complexo, mas eu consegui colocar tudo num gráfico só, e vocês vão entender bem facilzinho, eu vou deixar bem fácil para vocês, a relação deles todos, principalmente dessa inibina A e B, que é a mais importante, junto com estrogênio e progesterona, no controle hormonal do ciclo sexual mensal.
Aqui só para mostrar para vocês os receptores, né, do FSH. Ó. Quem é que tem receptor para o FSH? A célula da granulosa que recobre o folículo. Aqui, igual aquele desenho lá que eu mostrei no quadro. Aquela que tem mais receptores desse aqui, é quem vai ser o recrutado, né, que ele vai ser selecionado. Como é que funciona? Sempre ativando o segundo mensageiro. O FSH se liga no receptor, ativa essa enzima aqui, que é a adenililciclase. A adenililciclase tem o poder de transformar ATP em AMP cíclico, que ativa essa enzima que chama aromatase. A aromatase transforma androgênio ou progesterona em estrogênio. A célula da teca, que recobre por fora da granulosa, recobre o folículo, consegue produzir, a partir do colesterol, tudo vem a partir do colesterol, tá? O colesterol mesmo, do sangue, o LDL, HDL, consegue produzir até o androgênio, aí para no androgênio, porque a célula da teca não tem aromatase, tá vendo? Ó? Para no androgênio. Mas o androgênio, de forma parácrina, sai da célula da teca e vem para a célula da granulosa, e aqui na célula da granulosa ela é transformada em estrogênio pela aromatase. Aí você pergunta assim, mas a mulher tem testosterona, androgênio? Tem um pouquinho. Se colher lá no sangue, vai ter sempre um pouquinho de testosterona, de androgênios. A mulher. Assim como o homem também vai ter um pouquinho lá do estrogênio, bem pouquinho. Que é normal, não pode ser muito, né? Então, essa transformação dos androgênios, né, da progesterona, que passa por androgênio e depois chega até estrogênio, só acontece na célula da granulosa, graças a esse estímulo de quem mesmo? Do receptor de FSH, através desse segundo mensageiro aqui, que é o AMP cíclico. E o LH, além dessa produção aqui, que ele estimula muito a produção, né, da progesterona, principalmente pela célula da teca, ele tem um fortíssimo fator importante no ciclo. Sem isso aqui, a mulher se torna estéril, não consegue ovular. Que é esse fator que o hormônio LH, o hormônio luteinizante, leva à ovulação. Por isso que naquela questão anterior, aquele questionário de aprendizagem que eu coloquei, a segunda, ficou quase que metade, né? Uns colocaram FSH e LH e outros colocaram estrogênio e progesterona. Mas, na verdade, era o LH e o FSH. Muito mais o LH do que o FSH, como eu vou mostrar aqui agora. Olha bem, se eu voltar aqui, ó, nesse gráfico, esse aqui, percebam. Olha aqui, ó, no 12º dia, a ovulação vai ser no 14º dia, a ovulação. Mas percebam, do 12º dia para frente, olha o pico de liberação do LH. Ele era um valor basal e ele sobe 10 vezes a sua concentração sanguínea, a sua liberação. O pico de liberação. Eu vou já explicar como é que ocorre essa liberação aqui, maior. O FSH até sobe, mas sobe só 2 a 3 vezes. O LH que sobe 10 vezes. Então, ó, sem esse pico de liberação do LH pré-ovulatório, ele ocorre 16 horas antes da ovulação. A mulher não ia ovular. Por que não ia ovular? Porque, veja, o que é que o LH faz? O que é que aquele pico 16 horas de ovulação, 16 horas antes da ovulação ocorre? Primeiro, o luteinizante, o LH, ele promove a liberação de enzimas proteolíticas. O que é uma enzima proteolítica? Ora, ela quebra proteínas, ela quebra colágeno. Então, ela afina a parede do folículo. Ela deixa a parede do folículo fraca. E aí ocorre um estigma, como se fosse uma espinha. Imagina uma espinha saindo aqui no rosto, assim. Não fica aquele vermelhinho, assim, quase inflamado antes de sair a espinha? Fica mais ou menos daquele jeito. No ovário, se você olhasse lá a olho nu, como se fosse nascendo uma espinha. Então, um inflamadinho mais vermelhinho ali é o estigma que a parede está sendo lisada, quebrada pela proteína
pela enzima proteolítica que foi estimulada pelo LH. Então, você tem uma parede fraca, foi afinada, né? Enfraquecida por essas enzimas. Isso é um lado da ação dele. Por outro lado, o que é que ele faz? O LH promove uma hiperemia. O que é hiperemia? Aumento da circulação sanguínea e liberação de prostaglandinas. Prostaglandinas são moléculas, hormônios que são vasodilatadores, por isso que provoca hiperemia. Então, há um extravasamento de plasma sanguíneo. Além de ter muito sangue, esse sangue extravasa do vaso e vai para o meio extravascular. Então, acontece o quê? Um aumento do folículo, um inchaço do folículo. Aí você tem dois fatores, ó. Um folículo que está com a parede fraca e está ficando muito inchado, muito cheio. O que é que vai acontecer? A parede frágil e ele quase explodindo de cheio. A ruptura do folículo e aí o óvulo é expulso por causa dessa ruptura do folículo. Agora rompe o folículo com a parede do próprio ovário. Causa, inclusive, uma pequena reação inflamatória no ovário. No dia, algumas meninas, inclusive, sabem até o dia que ovula, porque dá uma dorzinha no pé da barriga do lado, dá uma pequena dorzinha. Algumas meninas, não todas. Dá uma dorzinha no pé da barriga, ela fala, nossa, quando uma dorzinha agora, é exatamente essa pequena reação inflamatória, porque momentaneamente o óvulo, né, o ócito primário, que ainda não é óvulo, né, o ócito primário, ele cai na cavidade abdominal. Depois é que as fímbrias, lá da tuba uterina, vai com aqueles movimentos, vai puxando o ósseo para dentro da tuba. Mas, momentaneamente, ele é jogado na cavidade abdominal, onde ele explode aqui, quando há a ruptura do folículo e a evaginação do ósseo. Professor, Oi? as pessoas que sentem as meninas, no caso, que sentem essa dor, são mais propícias a sentir mais cólica ou nada a ver? Acho que não tem nada a ver, porque isso aí é uma pequena reação inflamatória que ocorre. Exatamente aqui, ó. Aqui está a parede do ovário e aqui está a parede do folículo. Então, veja, houve um rompimento, houve uma lesão. Embora uma lesão fisiológica, houve uma lesão. Toda lesão no nosso corpo provoca uma pequena inflamação que depois vai se transformar numa cicatriz, né? E isso não tem a ver com a dor. A dor que se sente durante a menstruação, ela é de contrações uterinas. Entendido? Sim, obrigada. Aí aqui é o mesmo gráfico, só que está separadinho. Ó. Um só para o FSH, um só para estrogênio, um só para LH e um só para progesterona. Eu prefiro este aqui. Esse aqui agora. Larga o celular, larga o Instagram, larga o WhatsApp e preste atenção que isso aqui é agora um momento importante dessa aula. Olha mesmo. Aqui eu coloquei todos os hormônios importantes no ciclo todo, do primeiro até o 28º dia. E coloquei as duas inibinas, a A e a B. Isso aqui agora é importante, vai cair na prova. Ó, primeira fase do ciclo. A gente sabe que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. No primeiro dia da menstruação, a gente sabe que ele já inicia com um folículo estimulante aumentado, né? Ali já recruta 10 a 12 folículos, começam a crescer, mas eles começam a produzir muito estrogênio. O estrogênio começa a subir aqui, ó, essa linha roxinha aqui. Esses folículos, os mesmos que estão produzindo estrogênio, eles produzem a inibina B também. É uma produção do folículo ovariano. Produz estrogênio, está subindo aqui, e produz a inibina B. Então, você tem, ó, estrogênio que está subindo, inibina B, que faz esse feedback negativo
sobre o FSH. Aí o FSH começa o quê? A cair. E é essa queda do FSH que faz com que um único folículo seja selecionado. Ótimo. Agora, olha aqui o que acontece a partir do 11º dia. A produção de inibina B começa a cair, ao mesmo tempo que a do estrogênio começa a subir, ainda mais. Veja que até se cruzam as curvas aqui. Aí perceba uma coisa, que a partir desse fator, a partir desse momento, que há uma queda da inibina B, junto, concomitantemente, à subida do estrogênio, aquilo que era um feedback negativo se transforma para um feedback positivo. Porque, veja, tanto o FSH vai subir, quanto o LH, que é o vermelho, ó, vai subir vertiginosamente naquele momento que é pré-ovulatório. Tá até um pouquinho, era para ser um pouquinho mais para cá, esse vermelhinho é para ser mais para cá um pouquinho, que tem que ser aqui entre o 13º e o 14º dia. Então, veja, a conjunção de queda inibina B com aumento do estrogênio transforma o que era feedback negativo, que era até aqui, ó, em feedback positivo, aumento do FSH e grande aumento do LH, que vai culminar com a ovulação bem aqui. A partir da ovulação, o que é que acontece? Esse LH transforma as células da granulosa remanescentes, aquelas que ficaram lá no folículo, ainda no ovário, em células amarelas. Daí vem o nome de hormônio luteinizante. Luteinizante é amarelante. Tornou o corpo lúteo. E o corpo lúteo é uma célula da granulosa com muito lipídio que produz muito o quê? Qual é esse verdinho aqui, ó? Progesterona. E também um tanto quanto de estrogênio. Então, muita progesterona, um pouco de estrogênio, mas veja, agora vem outro tipo de inibina. Inibina A. Então, na primeira metade do ciclo, eu tenho inibina B, essa marrom. Na segunda metade do ciclo, eu tenho inibina A, é esse laranjinha. Então, na segunda metade do ciclo, eu vou ter altíssima concentração de progesterona, mediana concentração de estrogênio e uma boa concentração de inibina A. Esses três fazem um altíssimo feedback negativo sobre LH e FSH. Vejam bem que é o período do ciclo que eles estão no valor mais baixo, tanto o LH quanto o FSH. Agora percebam, o próprio corpo lúteo é LH dependente. Então, o corpo lúteo que está produzindo progesterona, estrogênio e inibina B está dando um tiro no próprio pé, porque ele está inibindo o LH, mas ele é dependente de LH. Se o LH está diminuindo, ele próprio agora vai morrer também. Olha, a produção começa a cair de progesterona, cair de estrogênio e cair de inibina A, caindo tudo aqui no finalzinho do ciclo. Então, perde o feedback negativo. E aí começa a subir o que agora? O FSH e o LH também vai subindo. Mas, primeiramente, o FSH, que é para começar aqui, ó, um novo ciclo. O FSH já vinha subindo desde o 27º do último ciclo. Ele já começa o ciclo alto, porque ele já vinha subindo desde o último ciclo. Então, aqui, eu acredito que ficou mais simples. Quando eu ponho todos esses hormônios nesse gráfico aqui, eu deixo isso mais claro. Acredito eu, na minha cabeça, que para vocês fica mais claro com tudo junto. Professor. Aqui essa figura do Guyton. Oi. Humberto falando aqui. Olha só, você comentou anteriormente que o antro ele é um líquido rico em progesterona, certo? Estrogênio. Em estrogênio, né? Isso. Esse líquido, quando extravasa e o óvulo é liberado,
ele é absorvido pelo organismo, caindo na corrente sanguínea e dando essa elevação de estrogênio que dá no gráfico, ou ele não entra nessa parte de estimulação? Não, esse estrogênio que tanto aumenta aqui quanto aqui, está contando com aquele estrogênio daquele líquido também. Está contando com ele. Obrigado, professor. Ok. E aqui tem outro desenho esquemático, mas falando tudo a mesma coisa. Ó, ativina e inibina, parecido com esse aqui que eu tinha mostrado antes. Esse, cadê? Esse aqui. Professor, Essa figura aqui fui eu que Professor. fiz, né? Eu que fiz. E essa aqui do Gaito, quase explicando a mesma coisa. Então, é basicamente a mesma explicação. Oi, pode falar. desculpa que eu te interrompi, é que eu Nada, não pode vi. falar, pode perguntar. Você pode voltar na inibina A e na inibina B, que eu não entendi muito bem a função, tipo assim, que elas fazem. Mesmo. Observa bem, Júlia. O próprio folículo, né, daqueles folículos que foram recrutados pelo FSH, eles produzem estrogênio na primeira metade do ciclo, produz estrogênio e também a inibina B. Então, na primeira metade do ciclo, a maior produção é de inibina B. Inibina A, ó, quase não tem nenhuma produção. Essa inibina B, junto com o estrogênio, faz esse feedback negativo. Por que tem feedback negativo? Porque eu estou vendo aqui o FSH caindo. Feedback negativo lá na hipófise anterior. No entanto, aqui por volta do 11º dia, o que é que acontece? A inibina B começa a cair e o estrogênio começa a subir. Essa conjunção, queda de inibina B com aumento do estrogênio, ele tem que aumentar de 200 picogramas, esse estrogênio aqui, do sangue, a concentração dele no sangue. Inverte o feedback. Ele não estava negativo, ó, olha o FSH caindo. Mas a partir desse momento, olha o FSH, ó, começa a subir. Olha o LH, começa a subir também. Então, esse momento aqui é o momento de virar a chave do feedback. Ele passa de negativo para positivo. Isso foi uma das coisas mais difíceis que os fisiologistas tiveram na vida de explicar por que o feedback, até certo ponto, era negativo e depois virava positivo. Até quando descobriram as inibinas, porque não era descoberta até então as inibinas. Aí, quando descobriram as inibinas, foi que eles conseguiram explicar melhor essa história de um feedback negativo, depois virar positivo, aqui na primeira metade. Na segunda metade, não tem mais a produção de inibina B, ó, ela cai, tá vendo a curvinha marrom, mas agora vem, produzido pelo corpo lúteo, a inibina A, que é essa laranjinha. A inibina A, junto com essa média produção de estrogênio, com a máxima produção de progesterona, faz um fortíssimo feedback negativo. Olha a prova aqui, ó. FSH lá embaixo, a curvinha azul, e o LH também lá embaixo, a curvinha vermelha. Entendeu, Júlia? Então, a função delas é só em relação ao feedback. Até agora descoberto, né, Júlia? Pode ser que amanhã venha uma pessoa que descubra novas funções para ela, mas até agora o que se tem é isso. Sim, tá bom então, obrigada. Tudo na medicina a gente tem que falar assim, até hoje o que se tem é isso, porque amanhã se descobre tudo diferente, né? Quantas vezes eu já tive que pagar a língua porque tinha falado uma coisa e no outro dia mudou tudo. Aqui é o ciclo menstrual, ele acompanha esse ciclo aqui. Porque o ciclo menstrual, o ciclo endometrial, estou falando errado, o ciclo endometrial, ele é completamente dependente de progesterona e de estrogênio. Então, ó, na primeira fase do ciclo, é a fase proliferativa, quem comanda é o estrogênio. Ele vai só aumentando a hiperplasia de células. No primeiro terço. No segundo terço, eu tenho a fase secretória. Ela é bem do estímulo da progesterona. Veja, uma espessura maior do endométrio.
e produzindo muita secreção. Ela produz o que muita gente chama de o leite, não é leite do embrião, não, leite da fecundação, é como se fosse um líquidozinho que é preparado para uma possível fecundação, né? É a fase da progesterona. Aqui era a fase do estrogênio, que era dessa primeira metade aqui, ó, tem mais estrogênio, e a fase secretória é da progesterona, que está aqui no auge. Então, essa é estrogênica e essa é da progestina. Não tendo mais, ó, aqui nesse final, acabando progesterona e estrogênio, o que é que vai acontecer? Ele não se mantém. E aí ele descama, que é a fase menstrual. Então, o ciclo endometrial, ele acompanha certinho o ciclo hormonal. Mais uma última questão, acho que essa é a última bateria de questionários. Nem sei se eu tenho mais algum desenho para fazer, eu vou ver. Acho que não. Professor, eu fiquei em dúvida, você falava de núcleo arqueal. Seria onde esse núcleo? Arqueado. Arqueado. É no hipotálamo, na parte ventrobasal do hipotálamo. Cliquem nesse link e respondam aquelas questões ali. Rapidinho, 1 minuto. Tem problema não, Emily. Eu não faço chamada, não. Depois você assiste a aula gravada.
Rafaela, daqui a pouco você pergunta. Deixa eu compartilhar a resposta. O negócio aqui. Um método anticoncepcional muito conhecido pelas mulheres é a tabelinha, que consiste na abstinência sexual em períodos próximos aos dias de ovulação. Levando em consideração que um ciclo tem 28 dias, quando ocorrerá a liberação do óvulo? No 14º dia, né? A gente acabou de falar ali na aula. A menstruação é um processo em que ocorre o desprendimento do endométrio e sua eliminação junto ao sangue através da vagina. Esse processo ocorre quando os níveis de progesterona e estrógeno diminuem. 60% acertariam essa questão se ela fosse de prova. Vamos continuar com a aula. A gente encerra e aí depois eu fico só para as perguntas. Vocês tinham aula depois de mim? Sim, professor. Tem, né? Então, não dá para... Vamos terminar a aula. Agora, gente, é só um resuminho que eu fiz, assim, um passo a passo, para vocês não ficarem tão perdidos, do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. São 9 eventos. Bem rapidinho para vocês pegarem... É mais para vocês lerem em casa os slides, né? Mas vamos lá. No evento 1, nós temos o quê? Na ausência de fertilização, o corpo lúteo se desfaz, já que ele é LH dependente. Se o LH começa a cair, ele também decai, ele morre, né? Ele sofre a luteólise. Se ele produz progesterona, estrogênio e inibina A, então ele vai cair com essa produção. Então, esses 3 hormônios aqui, eles estavam fazendo feedback negativo sobre a hipófise anterior e o hipotálamo. Mas agora que eles estão caindo, leva ao evento 2, que é a interrupção desse feedback negativo. Então, o evento 2 é o aumento da liberação do FSH, já que o feedback negativo desses 3 aqui caiu, está caindo. Esse aumento aqui do FSH leva ao evento 3, que é o quê? Recrutamento de folículos antrais. Esse recrutamento de folículos antrais inicia a produção de estrogênio e inibina B. Essa produção de estrogênio e inibina B leva ao evento 4, que é o feedback negativo desse estrogênio, dessa inibina B, que diminui a produção do FSH, mas não tanto do LH, né? Começa a aumentar, inclusive, e é nesse momento que vai haver o recrutamento, essa diminuição aqui, ó, essa diminuição da produção do FSH, leva ao recrutamento do folículo dominante. O folículo dominante aumenta muito a produção do estrogênio. Lembra lá daquele valor que eu falei, ó? Aumenta a produção de estrogênio em 200 picogramas por ml, junto com a queda da produção de inibina B. Esses dois sinais ocorrendo juntos levam a um fortíssimo feedback positivo sobre o FSH, mas principalmente sobre o LH, aumentando a sua produção de 8 a 10 vezes, que ocorre 24 horas antes da ovulação. Então, esse aumento, esse pico de liberação de LH, leva ao evento 7, que é a ovulação, e logo depois da ovulação, as células remanescentes, a célula da granulosa e da teca remanescentes, se luteinizam, né, ficam amareladas, com incrustações lipídicas, e começa a sua altíssima produção de progesterona, mediana produção de estrogênio e produção de inibina A, que os 3 fazem a fortíssima inibição, feedback negativo,
sobre o FSH e o LH, e aí a gente volta para o evento 1. É o ciclo todo aí, hormonal. Então aí ficou bem destrinchado o ciclo nesse resumo aí do evento 1 ao evento 9, para vocês se guiarem quando for estudar aí para o tutorial e para a prova também. Mais uma questão, eu vou gravar essa aula, né, e vou fazer o upload dela no YouTube. Vocês podem seguir ou não esse canal, mas eu vou colocar o link não listado, né? Vocês vão clicar no link e vai abrir aí nesse canal. Não é obrigado a seguir, não. Mas se quiserem seguir, fique à vontade. Dúvidas agora. Se tiver tempo, eu ponho mais um questionário. Se não, vocês vão fazendo perguntas enquanto eu ponho o questionário. Esse questionáriozinho agora, este último, ele é mais cabeça, assim, é um pouquinho mais elaborado. Eu peguei de faculdade. É só uma questão, na verdade. Aí, quem tinha dúvida, alguém perguntou ali no chat, pode perguntar, eu vou colocar aqui o link. E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Minhas aulas são sempre assim, eu gosto de deixá-la mais dinâmica, para não dar sono. A aula online já é meio chata. Se ela for muito maçante, vocês cochilam assim. Então, eu deixo ela um pouco mais dinâmica. Eu adoro um quadro, né? Eu montei aqui na minha casa quase com uma sala de aula miniatura, que eu adoro um quadro e um pincel, né? Eu gosto mesmo de sala de aula. E aí eu fico mudando de câmera daqui para outra e assim vai, e com esse questionáriozinho também online. Eu acho que fica bom. Bom, outros alunos do semestre passado gostaram bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí eu fico para as perguntas. A gente temos 2 minutos. Quem tinha dúvida pode perguntar. Primeiramente, parabéns pela aula. Realmente, essa dinâmica traz um resultado muito produtivo. Em relação às questões também, é muito interessante porque aguça, né, a gente a prestar atenção para estar tendo mais assertividade. E a pergunta que eu queria fazer era o seguinte: a gente tem um tutorial para apresentar em relação à fecundação, né? E os testes de gravidez, eles são muito superficiais para o conhecimento popular, mas muito usados, né? Principalmente o de farmácia. Como que funciona a reação química dos reagentes presentes nos testes de gravidez de farmácia para detectar o beta-HCG? Se eu não me engano, é uma reação de eu não sei se é imunofluorescência. É igual como faz teste de ELISA. Na verdade, o teste de farmácia é um teste de ELISA. Né? Eles têm como é que chama, gente? Acho que é imunofluorescência mesmo. É como se fosse um anticorpo para aquela molécula que é o beta-HCG. Se naquela urina tem o beta-HCG, ele vai se ligar e aí meio que ele vai acionar aquela coloração lá, que vai ficar aquelas faixazinhas coloridas lá do teste. É igual um teste de ELISA mesmo. O mais que eu consigo responder é isso, que isso não é bem minha área não, né? Mas é exatamente isso. Entendeu? Obrigado, professor. Parabéns pela aula. Obrigado. Alguém perguntou ali da bibliografia. Tá no segundo slide aí da aula, tem os 2 livros que eu indiquei no começo, tá? Professor, eu fiquei em dúvida naquela segunda questão. Do último? Sem ser esse último agora, de uma questão ou outra, que falava da menstruação. A menstruação é um processo em que ocorre. Deixa eu compartilhar a tela. A menstruação é um processo que ocorre o desprendimento do endométrio, sua eliminação junto ao sangue através da vagina. Esse processo ocorre quando os níveis de progesterona e estrogênio diminuem, porque é a progesterona, principalmente, mas também um pouquinho de estrogênio, que mantém o endométrio íntegro. Quando eles caem, é que o endométrio se descama. Você ficou com dúvida em qual? Você achou que era qual? Eu confundo um pouco o LH e o FSH. Ah, não. O LH e o FSH, eles atuam no ovário, no folículo.
O estrogênio e a progesterona, por sua vez, é que atua no útero, na mama, na pele, no quadril. Mas agora eu nos consegui ossos. entender, professor. Obrigada, viu? Nada, nada. Mais alguém? Ô, professor, Sim. na verdade, eu acho que é mais uma curiosidade. Os hormônios que promovem o espessamento do endométrio, se a produção deles for baixa, relativamente baixa, né? Isso vai ser um fator facilitador do acretismo placentário ou não chega a interferir assim? Se for baixo, tudo vai atrapalhar, né? Porque aí o endométrio não cresce tanto, o ciclo fica todo atrapalhado, né? Se for baixo, realmente atrapalha tudo. Mas tem uma relação direta, assim, com Sim, acretismo? Ou sim, tem? sim, Tá, obrigado. com certeza. Nada. Mais alguém? Vou parar a gravação. Gente.